Cauã Barros, que é um volante do Vasco da Gama, que estava emprestado ao América Mineiro. O Fernando Diniz, há 2 semanas praticamente, ele confirmou que ele voltaria, mas a situação ainda estava um pouco nebulosa e hoje eu tive a confirmação, até ouvindo um pouco fonte lá de Minas Gerais, que o Cauã Barros vai voltar para o Vasco da Gama. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro e ele vai ganhar um aumento e renovação salarial para voltar. É um garoto que se destacou muito lá no América Mineiro. Ele até trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma proposta para ele e o Vasco da Gama, nesse momento, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, acredita também que pode reforçar esse meio campo. Então o Cauã Barros está voltando ao Vasco da Gama, repito, sem o Vasco ter algum tipo de custo, ganhando aumento e renovação contratual. Para mim é uma excelente notícia. Traz o spray. Eu só vou passar o spray. Agora! Eu vou passar o spray. Eu só vou passar o spray. Eu tô com dor. Mano, isso não existe. Depois do jogo, o Vasco emitiu nota em que repudia o que chamou de atuação desastrosa de Flávio Rodrigues de Souza. O clube questiona se é erro ou incompetência e pede o afastamento do árbitro. 2024, 2023, 2022, o cara aparentemente não gosta do Vasco. Pra mim, ele não gosta do Vasco. Parece que tudo é contra o Vasco. Vamos olhar tudo? E aí o Careca comenta. Essa aqui é a ressonância magnética da bacia, hein? Aí é o que? É o exame. E aí você pode falar muito melhor do que a gente? Leonardo César Jardim, gente, é o Léo Jardim, isso, tá? Que ele é uma pessoa, tem um CPF, tem dores na costela também, hein, Pedrosa? Perfeito. E aí, o que tem aqui nesse exame? Eles realizaram que tem um trauma realmente na região da... Era costela, ou Pedrosa? A região da costela. Que era onde ele pedia tanto o spray, não é isso? Entre a costela e a bacia. Exatamente, é um exame que é muito importante, até eu vou pedir para nossa produção subir o exame, sobe o exame um pouco, para deixar claro que, e a gente mostra, por favor, para deixar claro que esse exame não é feito dentro do Vasco. Esse exame é feito por uma empresa, inclusive gigante, a Proeco, que realiza vários exames. Esse exame é um exame terceirizado, feito por médicos da Proeco e divulgado pela Proeco. Teoricamente, você não pode divulgar o exame, mas quando o paciente deixa, como o Léo Jardim deixou divulgar, você pode divulgar. E foi exatamente isso. Não foi em grupo de WhatsApp, não? Não foi. Não vazou, beleza. Eu ia te perguntar isso. Não vazou, não foi isso, entendeu? Foi o próprio Vasco que divulgou com a anuência do Léo Jardim e que mostra que ele teve uma contusão relacionada e recente, inclusive nesse sentido. Então assim, a pessoa que fala assim, pô, Pedrosa, isso aí obviamente vai ter alguma coisa, isso aí foi forjado. Cara, se foi forjado, o Vasco tá cometendo um crime. O Proeco tá cometendo um crime, o Léo Jardim tá cometendo um crime, então assim, o grande absurdo que fica escancarado é o que eu falei aqui ontem. O médico, ele tá ali para poder examinar e nem mesmo o médico profissional consegue ter a precisão de um exame de imagem, que inclusive é um dos mais precisos aí, é melhor do que o raio-x. O juiz, então, é pior ainda. O que escancara como o Flávio Rodrigues cometeu um erro crasso, um erro que prejudicou o Vasco, um erro que definiu o que era a partida, tirando o goleiro do Vasco, e o Internacional logo depois fez o gol do Daniel Fusato, que acabou entrando frio e não tem culpa de nada. Mas quando você tira o Léo Jardim da partida, você interfere no resultado. Então assim, a grande verdade é que o Flávio Rodrigues, depois da decisão que ele tomou, ele tinha que ser afastado. Ele não tinha que apitar mais, ele tinha que ter uma reciclagem muito grande e, se bobear, nunca mais apitar um jogo do Vasco da Gama. Porque o que ele fez na partida contra o Léo Jardim é um completo absurdo. E o exame tá aí escancarado. E fica um recado também, não só para o Flávio Rodrigues, que não é médico, ele é juiz, mas também para todos os colegas de imprensa, para blogueiros, para youtubers, que afirmaram veementemente que o Léo Jardim estava fazendo cera. Você, assim como o Flávio Rodrigues, não tem essa capacidade. Você tem que lidar com os fatos. E dessa vez, se você é jornalista, comunicador, e influenciou alguém falando que era cera, afirmando veementemente, você não lidou com os fatos. Você não cumpriu o papel que o jornalismo pede, que é lidar com os fatos. E tá aí o fato. O Léo Jardim estava lesionado, merecia receber o atendimento, deveria receber o atendimento por conta da regra e ele foi impedido e ainda expulso. Então, isso é uma coisa jamais vista dentro do cenário do futebol brasileiro. Mais responsabilidade. Você não é doutor. Serve para os doutores do Twitter, serve para os doutores comunicadores e serve também para o árbitro Flávio Rodrigues. Gente, eu fiquei vendo ele com a mãozinha assim, sentado, e eu fiquei falando com o Stella, eu tô lendo aqui, é a crista ilíaca, que é do osso do quadril, né? Tem um osso aqui no quadril, e ela, aqui na região da cintura, né? Ela é a borda, a crista ilíaca é a borda aqui de cima do osso. Sim. Que é um osso que parece mesmo uma bacia, por isso que as pessoas chamam ele de bacia. Parece uma bacia mesmo. E aí ele termina aqui na ponta da tua cintura. Eu tô olhando aqui, não era costela, então. É que ele tava sentado, ele tava com a mãozinha assim,
Ele tava com a mãozinha em cima da crista ilíaca mesmo, Isso. que é essa parte da cintura aqui, provavelmente aqui, E eu não o que tenho mostra o exame costela. ali, né, Eu acho é porque ele ficava assim, tadinho. São A gente 3 não sabe. centímetros, né? É São. a área de 3 centímetros. Que é bem grande, né? Exatamente. De 3,1 por 2,3 é a área aí. É o exame que comprova que realmente teve um trauma ali, e aí se você tem um trauma, obviamente você tem o período de dor, e que você, enquanto goleiro, tá dentro da regra. Se você sentiu alguma coisa, para tudo pra você ser atendido pelo médico ou pelo fisioterapeuta, o árbitro tem que liberar, e aí ele libera ou não. Geralmente eles liberam, mesmo sabendo que se tem ali tá fazendo isso pra segurar o tempo. Sim. Eles acabam liberando, dão aquela bronca verbal, é isso que a gente vê geralmente, né? E aí depois, no final, dão um acréscimo de tempo. Eu acho que isso é o normal, é o que a gente sempre viu. O que assustou foi o cartão vermelho, o amarelo seguido do vermelho, que é uma coisa incomum. Já aconteceu em 24, não sei quando. Mas é incomum, não é isso que a gente vê. E se for passar a ser comum, que legal, né? Assim como veio a regra aí do escanteio, pra não ficar segurando pra bater o Lógico. tiro de meta, que a gente melhore. Mas aí que seja algo padronizado, né, Vini Casagrande? Que a gente veja em todos os jogos. E aí sabe o que vai acontecer? Todos os jogos vão terminar sem um goleiro. Não, Isso vai acontecer. Eu até falei isso aqui ontem, que esse episódio sirva para daqui para frente todo mundo agir dessa maneira. Porque se agir dessa maneira, de fato, beleza, aí eu concordo plenamente. Agora, Fernandinha, vou ser sincero, eu gostaria de ouvir a comissão de arbitragem da CBF, porque antes do Vasco divulgar esse exame, mostrando que de fato o jogador estava contundido, que de fato ele não estava fazendo cera, porque ele estava sentindo dores e tinha um problema ali na bacia, como você bem explicou. Aí, vamos parar eu essa queria imagem. ouvir a comissão de arbitragem da CBF, porque antes de sair o exame, eles falaram que a decisão do árbitro foi correta. E agora, eles continuam achando que é correta? E na boa, gente, não dá pra esse árbitro, depois dessa confusão toda, ser verdade. escalado pra um jogo importante da Copa do Brasil. Isso aí. Isso pra mim é um absurdo. E isso põe uma pressão absurda em cima dos demais árbitros também. Porque não dá, gente, na boa, assim, ele tá errado. O Vasco provou que ele estava errado. A gente poderia aqui ficar desconfiando. Eu, de fato, desconfiei do Léo Jardim. Mas em nenhum momento eu cravei que ele estava fazendo cera. Porque, na boa, ele pode estar sentindo dores ali, eu não sei. Quem sou eu para dizer que ele está sentindo ou não dores? Eu tinha o meu achismo. Eu achava, sim, que ele estava fazendo cera. Mas o Vasco comprovou que ele não estava fazendo cera. Que ele estava sentindo dores e ele gostaria de ter atendimento. E agora, comissão de arbitragem da CBF? Vocês vão se manifestar depois de o Vasco ter provado que o jogador não estava fazendo cera? Fica aí o questionamento para vocês. Eu fiquei tão nervosa na hora que eu fiquei vendo tadinho do bichinho aqui. Olha só o que eu falei pra vocês. Exatamente. Onde fica a crista ilíaca. Repare onde ele coloca o dedinho, que é... Se a gente tocar aqui nas nossas laterais, a gente vai ver Vai sentir. vamos dizer assim, desculpa, médicos, galera da medicina, todo mundo... A borda aqui de cima, a cabeça do osso, né, da Perfeito. bacia. Aqui tem uma pontinha que antes a gente põe a mão na cintura mesmo. É exatamente onde ele coloca o dedinho com a luva. Isso. É aqui, não tá nem perto ali da costela. É realmente na crista ilíaca. Ele É tá onde eu tenho sentado. cimento e não consigo dançar? Que É, onde você toma sopa de gesso e Gesso, congela. é. Aí o quadril do veneno se move E quando ele outra, dança. Fê, é importante lembrar que isso não significa que ele trombou com alguém e por isso ele precisa de atendimento. Ele pode estar sentindo dor, Sim. até pelo movimento constante que o goleiro tem de toda hora agarrar. Só que se ele está sentindo dor, a única coisa que o árbitro não pode fazer é continuar o jogo, porque o goleiro é que defende a meta. Então, por regra, ele precisa receber o atendimento. Se depois de receber o atendimento, ele perceber que ele não tem a capacidade de continuar no jogo, aí você substitui. Agora, se ele recebeu o atendimento, e ele até fala, eu só quero passar o spray, eu só quero Ele passar o fala. spray. É só isso que eu quero fazer, porque obviamente ele queria passar um spray ali pra aliviar a dor e continuar. Ele não ia sair do jogo. Ele tava sendo o principal jogador do Vasco da Gama, mas ele queria continuar. E aí o exame mostra. Então assim, cara, assim, é um caso, Fernanda, que até entristece, cara. Eu também Entristece fico de fato, triste. Sabe assim. por que eu fico triste? Entristece. Que sabe o que vai acontecer? Nada. 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 O Léo Jardim tomou o vermelho, ou seja, a gente nunca pode dizer o Ciro joga futebol, falou aqui. Sim. Mas a gente pode entender que aquele gol que o Vasco tomou, ele pegaria. Porque a gente tá falando de um dos melhores goleiros do Brasil. O cara é um fenômeno. Salva o Vasco toda hora. Inclusive, salvou o Vasco até esse Ele segundo tava que ele tava fazendo uma sentado. partida de almanac. Ele era o melhor em campo. Exato. Almanac. Então, assim, a gente pode entender que o placar poderia ter sido outro. A gente vai entender que no próximo jogo ele está fora, que isso pra mim é um dos maiores Não, absurdos. mas ele já estaria fora. Porque Por conta do causa amarelo. cartão amarelo, exatamente. Ele Mas já estava suspenso. Mas ele tomou o segundo amarelo por quê? Não, sim. Quer uma informação? Entende? O segundo amarelo, porque o tem gente vermelho que veio por defende isso. essa tese. Não, no próximo jogo ele já estaria fora, né? por Não, causa ele do não vermelho. estaria, porque ele Não, ele não ia tomar o estaria porque segundo. ele estava pendurado quando ele toma o primeiro amarelo. Ah, o primeiro ele toma. exatamente. Então, beleza. Então, assim, eu acho que tudo prejudica o Vasco e nada vai acontecer. Exato. Nem com o árbitro Flávio, que não é o primeiro erro O dele. cara tá escalado, e nem gente. vai ser o último, ele já tá escalado. E a sensação que eu tenho é que ri na cara do torcedor. Que é uma- E cada hora a roleta vira pra cara de alguém. Agora é pra cara do Vasco. Exato. Amanhã é pra sua e depois é pra minha. E é assim que funciona. E a E gente sabe fica qual é o assim, grande problema? ainda bem que não foi na minha Que ninguém vez. se junta pra acabar com Exato. isso. As pessoas só reclamam quando elas são Prejudicadas. É exatamente isso.
O Léo Jardim, ele tinha jogado todos os jogos do Campeonato Brasileiro 2023, todos os jogos do Campeonato Brasileiro 2024 e todos os jogos desse campeonato também. Vai ser a primeira vez em quase 3 anos de Campeonato Brasileiro que ele vai ficar fora de um jogo do Vasco. E logo com um episódio louco como esse, assim. E tem um outro ponto também, que eu acho que é muito importante. No final do campeonato, o que 2 pontos pode fazer? Muita coisa. Muita coisa. Você decide campeonato, você decide classificação da Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, que infelizmente é a situação do Vasco hoje. 2 pontos vale uma vida. E mais do que matematicamente falando, emocionalmente falando, pro Vasco ter ido lá imagina em a Porto galera Alegre e vencer do Internacional, isso dá uma potência pro grupo, pra todo mundo, pro Diniz, pro torcedor, pro jogador. A gente acha que os caras são uma máquina, que nada abala. Não, pelo contrário. Coisas são positivas e coisas são negativas. E assim, quando você vê um resultado tão bacana, você bota uma gasolina num grupo, tudo foi muito danoso pro Vasco. E nada vai acontecer, Vene Casagrande. É porque, Fernandinha, esse caso foi muito emblemático, né, pelo que aconteceu. Mas se a gente olhar as rodadas do Campeonato Brasileiro, todo jogo praticamente tem uma confusão, tem uma polêmica envolvendo a arbitragem. E, de fato, a arbitragem, ela tá definindo muitos campeonatos. E foi o que o Pedrosa falou, cara, vai chegar no fim do campeonato, com certeza esses 2 pontos vão fazer falta ao Vasco. Mas olha quantos erros de arbitragem a gente está vendo durante o Campeonato Brasileiro. E assim, infelizmente, foi o que você falou, a roleta russa, uma hora vai virar para você, uma hora vira para outro clube. E assim, e ninguém faz nada. O novo presidente da CBF, ele prometeu melhorar a arbitragem do futebol brasileiro. Ele prometeu um monte de coisa. Agora, o nosso papel qual é? É cobrar, porque ele tem que melhorar. Ele tem que melhorar, porque não dá para a arbitragem interferir da maneira que vem interferindo e de uma maneira extremamente negativa, como é aqui no futebol brasileiro. E a gente tá falando, foi tudo tão bizarro nesse caso do Léo Jardim, a gente tá falando de um recorte que rodou aí na internet, que as pessoas, hoje em dia, elas olham tudo, né? Sim. Em um momento em que o goleiro do Internacional, no mesmo jogo, antes do Léo Jardim, ele cai porque o Vasco estava crescendo na partida e um cara da comissão fala, se taca aí pra segurar o jogo. Aos 27 do primeiro tempo. Olha isso. Um membro da comissão do Internacional vai lá atrás do gol e avisa o Rocher, faz um sinal assim, ó, cai aí. Logo depois o Vasco fez o gol, inclusive. Sabe quantas finalizações o Vasco teve no primeiro tempo? 14. O Internacional, o Vasco massacrou o Internacional. Aquele momento ali era porque o Roger estava desesperado, querendo conversar com o grupo. Claro. Porque o Vasco estava massacrando dentro da partida. Que é natural, né? O Rocher não tomou cartão amarelo.